Ora, muito boa tarde. Vamos esperar um bocadinho, mas se alguém quiser fazer perguntas antes de começarmos propriamente com a aula de problemas, aproveite. Aula 2 vai ser sobre funções. Em particular sobre continuidade e limites. Esta aula de problemas, tradicionalmente, também serve para falar de funções trigonométricas inversas. Arco-seno, arco-seno e arco-tangente. Okay? Portanto, existem os primeiros exercícios, exercícios 1 a 6 da ficha 3, são sobre essas funções, de maneira que vamos aproveitá-los para isso. Vou já fazer aqui uns gráficos.
Pois bem, o que eu andei para aqui a desenhar responde ao gráfico da função seno entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Vocês estão fartos de saber que a função seno é uma função contínua por toda a parte e que neste intervalo menos π sobre 2 a π sobre 2 é estritamente crescente e, além disso, hum, toma neste intervalo todos os valores que a função toma em geral. Okay? Ou seja, toma todos os valores entre menos 1 e 1. O que torna a restrição do seno a menos π sobre 2 a π sobre 2 um candidato natural, assim, a solução mais económica possível, digamos assim, para escolher uma função que vamos inverter, chamaremos arco-seno, e que chamaremos uma trigonométrica inversa. Não quer dizer que o seno originalmente, está definido em R, seja invertível. Não é. Não é uma função injetiva. No entanto, esta restrição é invertível e a inversa vai ter boas propriedades. Vamos ver em particular na aula teórica da manhã, que é uma função contínua, algo que deriva do facto do seno ser contínuo e do chamado teorema da continuidade da função inversa. É algo relativamente simples que veremos amanhã. O que fazemos para o seno também se pode fazer para o cosseno e para o arco tangente. Para o cosseno e para a tangente, originando funções arco-seno e arco tangente. Só que para o cosseno, este intervalo não é bom, porque neste intervalo o cosseno não toma todos os valores possíveis, só toma valores ou zero ou positivo, de maneira que escolhemos um outro intervalo que é 0π. Aí o cosseno é estritamente crescente. De maneira que a inversa, a restrição que me interessa do cosseno é entre 0 e π, e a inversa dessa restrição é o arco cosseno, que é uma função estritamente decrescente. Para a tangente, o que me interessa é o intervalo aberto menos π sobre 2 a π sobre 2. Em π sobre 2 e menos π sobre 2 a tangente não é definida. Aí a tangente toma todos os valores possíveis, com todos os números reais. E a inversa chama-se o arco tangente, que portanto estará definida em R com valores no intervalo aberto menos π sobre 2 a π sobre 2. Okay? Isto vai aparecer nos exercícios 1 a 6, estas três funções, e para o seno, em particular, é isto que vamos utilizar. Okay? Bom, sendo assim, já são 5 e 8, vamos a isto. Vou apagar aqui esta informação sobre o seno e o arco do seno, para dizer-vos, por exemplo, na linha B do problema número 1, da ficha 3, portanto, eu tenho uma função f de x é igual a 2 seno de x, x está naquele intervalo aberto. Bom, como é que eu... E pede-se para determinar a função inversa, as seguintes funções, especificando os respectivos domínios e contradomínios. Ora, o domínio do f é o intervalo aberto menos π sobre 2 a π sobre 2 que me é dado. É fácil de perceber que o contradomínio, para o qual a minha notação standard é esta, vai ser o intervalo menos 2 a 2. Porquê? Porque o seno toma todos os valores entre menos 1 e 1, exceto o próprio menos 1 e o próprio 1, multiplicado por 2, a dar aquele intervalo todo. De maneira que, para arranjar uma inversa, o que eu tenho que fazer, em termos mais formais, é pegarem em y igual a 2 seno de x e resolver em ordem x. Ora, isto dá-me y sobre 2 igual a seno de x,
E agora, bom, isto implica que o arco cujo seno é y sobre 2 é igual ao arco seno do seno de x. Mas o que é o arco cujo seno é o seno de x? Vocês pensarem naquilo que eu acabei de dizer, o arco cujo seno é o seno de x. Bom, se aquilo que me interessa são valores de x no intervalo menos π sobre 2 a π sobre 2, então estou cheio de sorte. O arco cujo seno de seno de x vai dar simplesmente x. Portanto, fazer aqui a nota que isto depende, esta igualdade, depende do facto que o x está no intervalo menos π sobre 2 a π sobre 2. A função inversa, mesmo se o f fosse definido pela mesma forma e o x tivesse, sei lá, menos 3π sobre 2 e menos π sobre 2, não seria esta expressão. Ok? Deixa ao vosso cuidado a pensarem o que é que teriam que fazer para lidar com uma situação dessas. Mas como os x estão naquele intervalo, foi exatamente, não é exatamente, mas é um subintervalo do intervalo que eu usei para restringir o seno e definir o arco-seno. Isto tudo funciona muito bem e obtive x igual a arco cujo seno é y sobre 2. Portanto, a função inversa estará definida aonde? No contradomínio da função original, não é? No menos 2, 2. E terá valores em R, mas o seu contradomínio, é óbvio, vai ser o domínio da função original, ou seja, menos π sobre 2. Π sobre 2. Bom, isto é o que se passa aqui com uma linha que envolve o seno, mas também podíamos fazer isto com a tangente, não é? Portanto, há uma outra linha, a linha F, a linha E, desculpa. Eu vou apagar isto aqui. Espero que esteja bem para vocês, não é? Apagar. Portanto, na linha E, já o f de x é tangente de x menos 1. Já agora, aquilo que eu disse, palavras relativamente à tangente, a restrição da tangente ao intervalo menos π sobre 2 a π sobre 2 é um gráfico com aquele aspecto e trocando os x com o y obtemos a respectiva função inversa que definimos ser o arco tangente. Portanto, a arco tangente é a inversa da restrição da tangente a menos π sobre 2. Reparem que o arco tangente fica definido em R, que o contradomínio da tangente é R. Bom, como é que eu resolvo? Aqui o F está definido para x em 1 menos π sobre 2
1 mais π sobre 2. Reparem que x menos 1 vai ficar menos π sobre 2 a π sobre 2, de maneira que isto também está de acordo para só precisarmos do arco tangente para fazer as contas. Ou seja, vamos ficar com, resolvendo, y igual a tangente x menos 1. Vocês obtêm x igual a 1 mais arco cuja tangente é x. A tangente é y. Okay? Portanto, a função inversa é 1 mais arco tangente de y, com y simplesmente em r. Okay? Portanto, f menos 1 e o domínio do f menos 1 é r. E o contradomínio, não é? É aquele intervalo que era o domínio da função original. Portanto, o f menos 1 de r é 1 menos π sobre 2 a 1 mais π sobre 2. Se vocês, em vez daquele intervalo aberto para o domínio, tivessem outro que obtinham daquele somando aos extremos um múltiplo inteiro π, a função inversa seria outra coisa. Ok? Deixo isso ao vosso cuidado. Bom, ninguém diz nada há muito tempo, portanto eu pergunto, estão-me a ouvir? Sim, sim, professor. Sim, sim. Ok. Estamos a ouvir, sim. Bom, portanto, eu estou a citar isto com estes detalhes que provavelmente são conhecidos de vós. Okay? Mas é algo que a experiência mostra-me que depois as pessoas baralham-se com as trigonométricas inversas e fazem erros facilmente. Portanto, certifiquem-se que isso é conhecido e não vos faz confusão. O exercício 2 tem a ver com saber alguns valores, por exemplo, destas funções, não é? Arco cujo seno é raiz de 3 sobre 2. Ora bem, a questão que eu tenho que resolver é quando é que o seno de qualquer coisa é raiz de 3 sobre 2. Okay? Isso é para π sobre 3 dentro do intervalo menos π sobre 2 a π sobre 2. Portanto, o arco cujo seno é raiz de 3 sobre 2 é π sobre 3. Okay? Portanto, convém, faço notar que os testes cálculo 1 cálculo 2 não têm consulta e que saber senos, cossenos de 0, π sobre 4, π sobre 3, π sobre 6, π sobre 2 é algo que convém. Ok? E depois todos os outros que se obtêm destes da maneira que vocês sabem. Okay? Portanto, outros arco tangente é 1, vai ser π sobre 4. Ou seja, quando é que a tangente é 1? Quando o seno é igual ao cosseno, bom, e no intervalo que me interessa, que é de menos π sobre 2 a π sobre 2, isso só acontece em π sobre 4. Ok, bom, portanto, o exercício 2 não tem nada de extraordinário. 3 saltamos. O exercício 4 tem coisas como mostrar que o seno do arco cujo seno é x é a mesma coisa que raiz de 1 menos x quadrado. Okay? Como é que se mostra isto? Bom, todas estas alíneas são basicamente brincadeiras com a fórmula fundamental da trigonometria. Okay? Vocês sabem que cosseno quadrado de alfa mais seno ao quadrado de alfa
igual a 1. Ok? Vamos para deduzir esta expressão, sendo o arco seno x é raiz de 1 menos x quadrado. Vamos chamar alfa ao arco seno x. Temporariamente, não é? Portanto, se eu fizer esta convenção e usar a fórmula fundamental da trigonometria, o cosseno quadrado de alfa é 1 menos seno ao quadrado de alfa. Okay? Portanto, o cosseno de alfa será mais ou menos raiz de 1 menos seno ao quadrado de alfa. Aquilo mais ou menos é porque eu ainda não sei, não é? Porque ele é um quadrado, estou a ter cuidado. Bom, mas seno de alfa, o seno de alfa é o seno do arco cujo seno é x. Portanto, que vai dar x, não é? Portanto, isto vai ser mais ou menos raiz de 1 menos x quadrado. Okay? Do outro lado é o cosseno do arco cujo seno é x. Agora, onde tinha originalmente. Mas agora tem que me decidir, é o mais ou o menos. Bom, acontece que os arcos cujo seno é x pertence ao intervalo menos π sobre 2, π sobre 2, qualquer que seja o x. Neste intervalo, o que é que vocês sabem sobre o cosseno? Neste intervalo, O cosseno é sempre positivo, não é? ou nulo, ok. Ou nulo, De exatamente. maneira que nitidamente entre o mais e o menos eu tenho que optar pela versão com sinal mais. Não é? Portanto, daí que o seno do arco cujo seno é x é a raiz de 1 menos x quadrado. Portanto, para deduzir estas identidades, usem fórmula fundamental da trigonometria e algum cuidado com os intervalos em que as trigonométricas inversas tomam valores. Ok? Bom, Professor, portanto, pode os repetir a outros explicação são deste variações exercício? Não sobre entendi bem. o problema. Ok? Bom, sei lá, a linha I, que é a última, sendo. Professor, Sim, diga. pode repetir a explicação deste exercício que eu não entendi bem o que é que fizemos? Eu queria provar que o cosseno do arco cujo seno é x é raiz de 1 menos x quadrado. O que eu vos disse é que isto é derivado à custa da fórmula fundamental da trigonometria, uma identidade que você conhece. Portanto, como é que eu fiz? Chamei alfa ao arco cujo seno é x, temporariamente, e da fórmula fundamental da trigonometria passei o seno ao quadrado para o lado direito. Depois, tirei a raiz quadrada de ambos os lados, fica um cosseno de alfa igual a mais ou menos raiz de 1 menos seno ao quadrado de alfa. Mas não sei se será com mais, será com menos. Depois, voltei a repor o sítio do alfa ao arco cujo seno é x. Fiquei com isto. Mas aqui com um mais ou um menos. Note que o seno de alfa é o seno do arco cujo seno é x. O seno do arco cujo seno é x dá sempre x. Está bem? É só perceber o que é que a frase quer dizer. Mas tem aqui o problema do sinal mais e do sinal menos. Mas isto é um cosseno de algo, é o arco cujo seno é x. Como o arco cujo seno é x tem contradomínio em menos π sobre 2 a π sobre 2, o argumento deste cosseno só anda neste intervalo. Mas neste intervalo, sempre o cosseno é sempre maior ou igual a zero. O que me permite dizer, eu não sabia qual era a raiz, mas de facto tem que ser a raiz positiva. Pronto, o que eu fiz é só isto. Mas de onde é que tiramos esse intervalo?
da definição do arco seno, que foi quando eu comecei a aula. Ok, já entendi. O arco Pensava que estávamos a seno fazer. é a inversa da restrição do seno ao intervalo menos π sobre 2 a π sobre 2. Portanto, se eu tenho ali arco seno, são valores do arco seno, têm que estar nesse intervalo. Okay? Era o contradomínio do arco seno. Ok, já entendi, Bom, já entendi. mais coisas. A partir de o exercício 6 esboce os gráficos de arco seno, arco tangente, mas isso foi o que eu andei a fazer no princípio da aula, ok? Professor, Sim, diga. não ia fazer o I, tinha dito. Eu só ia fazer uma observação sobre I, não ia fazê-lo. Ok. Seno duas vezes arcos do seno é x, mas o seno do ângulo duplo é 2 vezes seno vezes cosseno, certo? Se vocês usarem isso, mais resultados para trás, obtêm aquilo com facilidade. Ou seja, há algumas alíneas em que, além da fórmula fundamental da trigonometria, vocês precisam do cosseno e do seno do ângulo duplo, ok? Portanto, as alíneas G, H e I. Está bem? Bom, na aula de hoje, tem aí várias, na 5, tem várias propriedades interessantes que têm a ver com propriedades da função e da sua inversa, não é? Se uma função é crescente e tem inversa, então a inversa tem que ser crescente. É fácil de verificar, deixa o vosso cuidado. Se uma função tem inverso e é ímpar, ou seja, f de x igual a menos, f de menos x igual a menos f de x, para todo o x, então a inversa também é ímpar. E daí justificam-se aquelas propriedades do arco seno e arco tangente, que são crescentes e ímpares ambos, e que o arco seno é uma função de crescente. Bom, portanto, sobre arco seno e arco tangente, agora passa a ser da vossa responsabilidade, já revi tudo o que queria. Iremos utilizar estas funções, por exemplo, sem dizer mais nada sobre a sua continuidade. Okay? O exercício 7 já é sobre outra coisa, já não é sobre trigonométricas inversas, pode ser que apareçam lá pelo meio, mas é sobre o domínio de funções. Vale a seguinte convenção para funções, que já falámos desta convenção para trás. Se eu dou uma função só pela fórmula, então assumo que o domínio é o maior conjunto onde a fórmula faz sentido. Okay? Por exemplo, no 7, a linha I, vocês têm uma função f definida pela fórmula logaritmo de 1 menos ar cujo seno é x. Ok? Qual é o domínio desta função? Bom, a última coisa que fazemos é calcular o logaritmo. Portanto, uma restrição que eu tenho é que 1 menos ar cujo seno é x tem que ser maior que 0, qualquer que seja o x. Ok? Outra restrição que eu tenho é que aquele x tem que estar no domínio do arco seno. Certo? Ora, o domínio do arco seno, eu já tinha visto, é o intervalo menos 1 a 1. Ok? Portanto, olhando para o logaritmo por um lado e olhando para o arco seno por outro, as duas únicas restrições que eu tenho para avaliar aquela expressão são estas. Ora bem, x pertencer a menos 1 é óbvio o que eu quero dizer. Agora, 1 menos arco seno é x ser maior que 0 não está propriamente em termos de x, não é? Portanto, vamos lá resolver esta desigualdade. Bom, isto escrevo na forma
é equivalente a ar cujo seno é x menor que 1. Ok? Bom, quando é que o ar cujo seno é x é menor do que 1? Bom, é óbvio que se isto é verdade, então o seno do arco cujo seno é x tem que ser menor que o seno de 1. Ok? Ora, o seno do arco cujo seno é x vai ser x. De maneira que vocês obtêm x menor que seno de 1. Ok? Bom, vamos lá ver o que é que isto quer dizer se juntarmos as duas informações que temos. Não é? Portanto, o domínio de f vai ser, ora, este seno de 1, 1 é menor que π sobre 2, certo? Portanto, seno de 1 vai dar positivo e menor do que 1. Ok? Portanto, o seno de 1 é positivo e menor do que 1. Portanto, o domínio do f vai ser o intervalo, vai ser o x, tais que x está, mais simples escrever isto com notação de intervalos, não é? Portanto, min de f vai ser o intervalo menos 1 a seno de 1 aberto do lado do seno de 1. Okay? Isto é um exemplo de como ver qual é o domínio de uma função composta. Então, vocês têm aqui uma composição de funções. É o logaritmo do 1 menos arco seno é x. O domínio de tal função, se não dissermos mais nada, deixa-me só acabar um bocadinho, vai ter as seguintes características. Mas diga lá agora. É só uma dúvida. Ali lá em cima, quando a versão de x pertence de menos 1 a 1, porquê que é de menos 1 a 1? Isso é o domínio do arco seno. Mais uma vez, como é que era o arco seno? O arco seno era assim, certo? Certo. Aqui era menos 1, ali era 1. O contradomínio é que era menos π sobre 2 a π sobre 2. Ok. Portanto, o arco seno. Ou seja, aquilo que eu costumo notar sobre funções trigonométricas inversas é que vocês conhecem o assunto, mas a familiaridade com a coisa não é suficiente para depois usá-las como funções de pleno direito ao pé das outras. Okay? Portanto, aí, por isso é que andamos a falar de funções trigonométricas inversas. Professor, Bom, diga. isto provavelmente o que eu vou dizer está errado, porque senão o professor já tinha colocado aí, mas o seno de 1 não é 0. Seno de 1 não é nada zero. Pá. Desde quando é que o seno de 1 é zero? Pense no gráfico do seno. Já o seno de zero é zero. Okay? Como é que é o gráfico do seno? O gráfico do seno é assim, depois continua assim, para o outro lado assim. Aquele máximo ali, onde é que é? Em π sobre 2, certo? O 1 está lá. O seno de 1 corresponderá ao valor aqui, a esta ordenada ali. Quanto é que é? Não sei. Mas uma coisa eu sei, vai ser menor que 1, porque no π sobre 2 é que toma o valor 1 e o valor 1 está mais para cima. Ok? Convença-se que o seno de 1 é um número positivo com estas observações. Ok?
Setor, uma dúvida, não neste exercício em preciso, mas no 7C, nós temos a tangente x mais com cotangente x. O que é que seria o cotangente x? Cotangente x é cosseno sobre o seno. Ok? Ok, já percebi. Portanto, mas é simplesmente uma convenção, não é? Portanto, cotangente x é cosseno de x sobre seno de x. Por efeitos do domínio, resolver essa pergunta, bom, não fazem parte do domínio da cotangente, os pontos onde o seno de x é zero. Ok? Portanto, você tem que tirar ao domínio este f, que é a soma de duas funções, tem que interceptar os domínios de cada uma delas, de maneira que no fim vai ter que tirar ao r todos os múltiplos inteiros de π sobre 2. Ok? Porque aí ou o cosseno ou o seno, nesses pontos, é zero. E não há outros onde isso acontece. Ok, obrigado, senhor. Nada. Já agora, também em trigonometria clássica, vocês não devem ter apanhado, também se costumam definir as funções secante de x, que é 1 sobre o cosseno, e cossecante de x, que esta, adivinha, é 1 sobre o seno. Okay? Enfim, às vezes dão um jeito, mas são simplesmente os inversos algébricos do cosseno e do seno. Reparem que os S e os Cs andam desavinhos, não é? Isto, portanto, não confundam. Quando andarmos a fazer primitivas daqui a umas semanas, a secante vai dar jeito. Porquê? A razão é que a derivada da tangente é a secante quadrada. Okay? É 1 sobre cosseno quadrado. Claro está que nós podíamos fazer a vida toda sem definirmos secante e cossecante, mas em alguns sítios vocês vão encontrar. Bom, mais coisas. Portanto, aqui neste exercício sobre domínios, é isso que vocês vão ter em consideração. Eu ia fazer uma coisa. Quero dizer-vos o seguinte. Vocês têm duas funções f com um certo domínio A e um g com um certo domínio B, onde é que fica definida G composta com F? Okay? Portanto, o domínio de G composta com F vai ser o conjunto dos x no domínio de F, que é aquela que eu calculo primeiro, tal que o f de x vai estar no domínio do G. Acho que f de x vai pertencer a B. Okay? Portanto, quando vocês construírem compostas, não se esqueçam disto. Okay? Ou seja, o domínio da composta não é necessariamente o domínio da primeira função que vocês calculam. Como é que entra a segunda função neste jogo? Bom, os f de x, só aproveitamos os x, acho que o valor de f correspondente está no domínio da segunda função que calculamos. Professor, então o domínio da composta é o contradomínio de F. Não, não é. Ok? Você não me deixa outra hipótese, senão fazer mais uma linha, não é? A linha H, f de x é igual a arco cujo seno é exponencial de x. Ok?
Primeira função que nós calculamos é exponencial, é o f aqui nas minhas convenções do topo da página. Não é? O contradomínio da exponencial, vocês sabem, é 0 mais infinito. Certo? Mas qual é o contradomínio deste arco cujo seno é exponencial de x? Bom, as exponenciais de x que ali estão, portanto, os valores no contradomínio de f que são aceitáveis pela segunda função, são aqueles que estão no domínio do arco seno. Portanto, exponencial de x tem que pertencer ao domínio do arco seno. Mas isso, o que é? É o intervalo menos 1, 1. Ok? Quando é que a exponencial está no intervalo menos 1, 1? Ora, aos negativos nunca vai parar, ao zero também não. Mas valores entre 0 e 1, incluindo 1, é para x menor ou igual a 0. Portanto, o domínio desta função é menos infinito do 0. Ok? Portanto, com esta, convençam-se que aquilo que eu disse faz sentido. Revejam esta, para não nos perdermos. Está bem? Professor, porquê é que o domínio de f é esse conjunto? Não percebi. Pelas razões que eu disse. Porque você vai calcular arcossenos. Só pode calcular arcossenos de coisas que estão entre menos 1 e 1. Portanto, aquela exponencial tem que estar, o valor da exponencial tem que estar entre menos 1 e 1. Como é que é o gráfico da exponencial? O gráfico da exponencial é assim, certo? Em que ali é 1. Portanto, quais são os x's tais que o valor da exponencial vai calhar dentro do intervalo menos 1 a 1? O intervalo menos 1 a 1 no contradomínio, certo? É este. Quais são os x's tais que o valor da exponencial vai lá calhar dentro? São todos estes aqui. Ok? Vocês estão a ter dúvidas sobre isto. A razão profunda por vocês estão a ter dúvidas é porque o nosso cérebro, quando ouve estas coisas, como que baralha. Há pessoas que baralham a mão direita com a mão esquerda. E a vossa cabeça também está a baralhar domínios com contradomínios. Então, em funções compostas em que os pontos no contradomínio de uma podem estar no domínio da outra, a possibilidade de confusão é grande. Ok? Portanto, aconselho-vos a rever estes exercíciozinhos que são muito simples. Mas repara, o que está em jogo é, eu quero calcular A cujo seno exponencial de x. Portanto, eu só aceito como valores possíveis de x aqueles que são transformados pela exponencial em algo aceitável pelo arcosseno. Ok? E isso são todos os valores negativos ou zero. Porque isso são transformados em valores no intervalo 0, 1. Isso é o melhor que eu arranjo aqui. Está bem? Bom, passemos a outra coisa. O exercício 8 tem a ver já com misturar alegremente sucessões e funções. Mostre que se o n é uma sucessão monótona, então a sucessão, em termos geral, ar cuja tangente é o n, é convergente. E espero agora as vossas sugestões para fazermos isto.
Para vos simplificar a vida, suponham que o n é crescente. Okay? Então, o que é que me sabem dizer sobre o arco tangente do n? Portanto, suponho que o n é crescente. O que é que me sabem dizer sobre propriedades da sucessão de termo geral arco cuja tangente é o n? Como é que se comporta? Então, segundo aquilo que nós vimos no início da aula, Uhum. sabemos que por convenção ela estará limitada entre, se não me engano, menos π meios aberto e π meios aberto, certo? Exatamente. Portanto, para já, arco tangente é o n, como o contradomínio do arco tangente é menos π sobre 2 a π sobre 2, vocês têm a certeza que isto se passa. Portanto, isto em particular diz que a sucessão arco tangente do n é limitada. Ok? Mais alguma coisa que vocês conseguem descobrir de importante sobre o arco tangente do n? É crescente, crescente. Sim? Diga. É crescente. Sim, Exato. concordo. Porquê? Nós supusemos que era crescente, certo? Não, o n é uma sucessão crescente. Ok, ok. É porque tangente também é crescente. Sim, indiretamente é, porque a tangente, como é crescente, o arco tangente também é crescente. De maneira que se o n for menor ou igual ao n mais 1, então, como o arco tangente é crescente, o arco tangente do n é também menor ou igual ao arco cujo tangente é o n mais 1. Ok? Portanto, a sucessão, termo geral, arco tangente é o n, é limitada e crescente. E agora? Então é convergente por causa daquela. Exatamente. É porque a Portanto, aquele monotonia é teorema limitada. que diz que as sucessões monótonas limitadas são convergentes, então vem o nosso auxílio e mostra. Portanto, se eu tenho isto, então arco tangente é o n. Qual era o nome desse teorema, professor? Não tem nome especial. Não tem? Ok. É o teorema das sucessões monótonas limitadas. Nunca lhe conheci nome nenhum especial. Reparem que se por acaso vocês tiverem decrescente, isto também funciona, não é? É uma questão de notarem que isto funciona assim. Okay? Portanto, como o arco tangente é crescente e o n for maior ou igual ao n mais 1, então vocês conseguem a desigualdade também no mesmo sentido. Ok? Portanto, em qualquer caso, o arco tangente é o n, vai ser uma sucessão convergente. Ok? Este é um exercício muito simples, mas reparem que mete coisas sobre funções e coisas sobre sucessões. Uma das coisas que vocês vão descobrir que é difícil de fazer em matemática é pegarem coisas que vocês aprenderam em alturas diferentes e usá-las simultaneamente para resolver um problema. Okay? E vocês vão notar isso em cálculo 1 e cálculo 2 várias vezes. Está bem? Portanto, este é um exercício simples, mas em que começam a entrar esse tipo de situação. Professor, Bom, diga. eu não entendi como é que conseguimos concluir que a sucessão é convergente a partir dessa. Porque existe um teorema que me diz que uma sucessão monótona limitada e monótonas são convergentes. Coisa que
nos entreteve na aula teórica durante bastante tempo. Portanto, a resolução deste exercício é, primeiro, provar que o n é monótona, o que decorre do arco tangente ser uma função limitada. E depois, à custa do arco tangente ser uma função crescente, mostrar que se a sucessão é crescente, arco tangente do n também será uma sucessão crescente, e se o n for uma sucessão decrescente, então arco tangente é o n, arco tangente do n também é decrescente. Portanto, em qualquer caso, você pode me dizer que arco tangente é o n é monótono. Okay? Porque a hipótese do problema é que o n é uma sucessão monótona. Bom, passemos a outra coisa. O exercício 9 é sobre a definição de continuidade e merece algumas palavras, ok? Portanto, vamos só considerar uma das funções, mostrar, usando a definição de continuidade, que f de x igual a módulo de x é contínua. Toda a parte. Não digo mais nada, é porque é por toda a parte. Bom, a definição de continuidade, definição de Cauchy, não é? Diz-me qualquer que seja o epsilon positivo, existe um delta, tal que se x pertence a A, portanto, eu estou a supor que estou a lidar com uma função f definida num conjunto A, em R, e que x0 é um ponto de A. Se x pertence a A e se a distância de x a x0 for menor que delta, então posso garantir que a distância entre f de x e f de x0 é menor que epsilon. Okay? Isto é a definição de continuidade. No caso particular da função módulo, portanto, aquilo que eu quero provar, como o módulo está definido por toda a parte, eu posso simplesmente omitir aquele x pertence a A, porque o domínio é o R. Não é? Portanto, queremos provar que qualquer que seja o epsilon, existe um delta, tal que módulo de x menos x0 menor que delta, implica módulo de x menos módulo de x0 é menor que epsilon. É isto que se quer provar. Okay? Como é que isto se prova? É muito simples, depois de deixarmos de ficar espantados com a quantidade de módulos que há ali. Okay? Isto é basicamente uma consequência de uma desigualdade que é verdadeira para todos os números reais e é por causa dela que ser útil eu estou a fazer este exercício com esta função. Quaisquer que sejam A e B reais, o módulo de A menos B é sempre maior ou igual a módulo do módulo de A menos módulo de B. Okay? Que é uma coisa que é muito fácil de provar. Se vocês tiverem o A e o B ambos positivos, tem uma igualdade. Se tiverem ambos negativos, o módulo de A e o módulo de B são respectivamente menos A e menos B. Mas bom, aí põem menos 1 em evidência, vocês descobrem que também tem uma igualdade. Se o A e o B tiverem sinais opostos, um for positivo e o outro negativo,
Então, ponham questão nestas posições relativas. A está aqui, o B está lá. A distância entre A e B é o módulo de A menos B, certo? Mas o módulo de A e o módulo de B, o módulo de A vai parar ali, o módulo de B, neste caso particular que eu estou a ilustrar, é exatamente igual, e esta distância é o módulo do módulo de A menos o módulo de B, okay? Que é mais pequeno. Okay? É um bocadinho demagógico, mas vocês justificarão isto com facilidade se considerarem fazer isto com cuidado e a definição do módulo. E se for o B negativo e o A positivo, a mesma coisa, etc. Se um deles for zero, isto é tudo mais simples, etc. Ok? Portanto, no caso particular, números reais, esta desigualdade é fácil de estabelecer numa lista de casos. A desigualdade generaliza-se, no entanto, para Rn, e aí é uma consequência de fazê-lo, já é. Tem que se brincar um bocadinho com a desigualdade triangular. Okay? Comprimento de um lado de um triângulo é menor ou igual à soma dos comprimentos dos dois outros lados. Okay? Portanto, a partir daí, consegue-se estabelecer que a norma da diferença de dois vetores é maior ou igual ao módulo da diferença das normas. Okay? Portanto, vocês vão encontrar isso em álgebra linear e depois em cálculo. Okay? Bom, mas isto, posto isto, vamos apagar aqui isto e vamos acreditar nesta desigualdade aqui para a frente. Portanto, o que eu vos estou a dizer é que para fazer a prova de que o módulo é uma função contínua por toda a parte, basta reparar que este módulo de x menos x0 que está aqui, este módulo de x menos módulo de x0, este é sempre maior ou igual àquele. Okay? De maneira que, se vocês tiverem portanto, vocês têm isto. E muito prosaicamente escolherem delta igual a epsilon, ok? Escolher o delta que vocês andam à procura em função do epsilon, escolherem delta igual a epsilon, graças a esta desigualdade além, de facto isto funciona. Okay? Portanto, para provarem que o módulo é uma função contínua à custa da definição, é isto que é preciso. Okay? Reparem que isto ilustra bem uma coisa, que dá trabalho pegar na definição de continuidade e provar que uma função que vocês inventem é contínua, de facto, à custa da definição diretamente. Nós queremos fazer com a definição é perceber o que é continuidade e estabelecer resultados que são mais práticos de usar. Okay? Mas nem sempre conseguimos pegar num resultado prático de usar e às vezes temos que usar mesmo a definição para estabelecer que uma dada função é contínua. Sei lá, x² vezes função de Dirichlet, mostrar que é contínua em zero. Ok? Provavelmente fazer isto vocês recorrem à definição porque não há nenhum teorema aplicável numa situação dessa. A função de Dirichlet é aquela que é 1 nos irracionais e 0 nos racionais. Okay? Portanto, para coisas esquisitas, aqueles teoremas da continuidade da soma, continuidade da composta, etc., já não funcionam, não é? De maneira que, por vezes, temos mesmo que recorrer à definição para provar a continuidade de uma dada função. Bom, quem faz isto, vocês podem também tentar verificar se conseguem provar que x² mais 1 é contínuo usando a definição. Nós, claro está, como temos o critério Dine, podemos fazer isto à custa de soluções
Já não é usar a definição diretamente, o que é muito mais prático. Ok? Bom, passemos para o exercício 10. O exercício 10 tem a ver com limites e funções. Sucessões, limites, funções, continuidade. Portanto, xn é uma sucessão que verifica limite xn é igual a 1 e qualquer que seja o n, xn é maior que 1. Okay? Queremos calcular, portanto, calcular o limite de f xn, ok? Em 3 casos. A linha A, f é 1 sobre x, para x diferente de 0. A linha B, f de x igual a logaritmo de x. X maior que 0. E a linha C, f de x igual a 1 sobre x menos 1. Para x diferente de 1. Okay? Portanto, para estas 3 funções, queremos calcular o limite de f de xn. Na linha A, não oferece dificuldade, não é? Portanto, calcular o limite de f de xn é calcular o limite de 1 sobre xn. Xn vai para 1. Sobre os limites, os teoremas sobre limites de sucessões dizem-me que 1 sobre xn, onde é que vai? Xn vai para 1, 1 sobre xn vai para 1 também. É trivial. Okay? No caso da linha B, o que eu quero fazer é calcular o limite de logaritmo xn. Eu não tenho nenhum teorema sobre o limite de logaritmo de uma sucessão. Não é? No entanto, eu sei que o logaritmo é uma função contínua, portanto, pelo menos estamos a acreditar nisso, não é? E conheço o critério de Hain de continuidade. O critério de Hain de continuidade diz-me que se o argumento de uma função vai para um certo ponto, os valores nesses pontos também têm que ir para o valor no ponto que é limite. Ou seja, este logaritmo de xn não pode fazer outra coisa senão ir para o logaritmo de 1. Toda a gente sabe o que é dizer. Okay? Mas aqui usei o critério de Hain. Tenho uma pergunta. Finalmente, Professor. no caso, sim, diga. Neste caso, se, enfim, fizéssemos isto numa ficha ou sozinhos, teríamos de enunciar o critério. Não. Ok. Esta é daquelas coisas que vocês escrevia tudo menos critério de Hain, Exato. e o professor fica imediatamente babado, pá, e não Ok, entendi. mais nada. Ok? Portanto, porque esta é daquelas coisas que nós vamos passar a estar a usar daqui para a frente todos os dias. No caso particular de 1 sobre x menos 1, isto é calcular o limite de 1 sobre xn menos 1. Ora, xn vai para 1, de maneira que aquele xn menos 1 vai para 0. Como o xn é sempre maior que 1, portanto, tínhamos isso lá em cima, xn era sempre maior que 1, aquele xn menos 1 é sempre maior que 0. O denominador vai para 0 e daquilo que nós sabemos sobre limites infinitos, nós podemos concluir que este limite é mais infinito. Mas aqui já não se trata de critério de Hain, é mesmo lidar com limites infinitos e o que sabemos sobre eles. Está bem? Professor, nós no secundário, a essa situação, substituiríamos o denominador por 0 mais. E Aqui 0 não- mais o que é? Exato, são os valores que tendem para 0. 0 mais é um valor? Não é um valor, não é um valor. Então é o quê? É uma designação.
é uma designação. Eu não sei fazer contas com designações. Ok? Ou Diga. melhor, é uma mnemónica para você saber as contas. Ok? Certo. Mas quando vocês chegam aqui e depois desses hábitos de lidar com o 0 mais e com o 0 menos, vocês julgam que o 0 mais e o 0 menos são coisas, são números, não são. Okay? De maneira que cuidado com isso. Tá bem? Ok. Mas valia justificar que seria Sim. sempre maior do que 0. Ok. Exatamente. Portanto, é isso que tem em jogo. Professor, Mas Diga. poderá só enunciar outra vez o critério de Young que estava a usar para a B? O critério da AINE diz, não é propriamente a aula teórica, não é? Portanto, teorema F dividido em A, subconjunto de R, com valores em R, é contínua em x0 pertencente a A, se e só se qualquer que seja a sucessão xn, termo geral xn, termos em A, com xn tender por x0, tivermos f de xn a tender para f de x0. Ok? É isto o critério de Aynhe. Claro está que eu não usei toda a força do critério de Aynhe. Ou seja, ali passei, usei num sentido. Portanto, é uma condição necessária e suficiente e só usei num sentido. Não é? Portanto, ou seja, continuidade implicar que se o xn tende para 1, o f de xn tende para f de 1. Foi o que usei naquela linha lá para trás. Está bem? Portanto, eu tinha uma solução xn que ia para 1. Então eu posso dizer, como f é contínua, logaritmo naquele caso, f era o log. Portanto, se eu sei que o logaritmo é contínuo, eu posso dizer que o f de xn, o logaritmo de xn, vai para o logaritmo de 1 e este é 0. Ok? Portanto, Então foi isso que continuámos a fazer. não poderemos fazer isto como fazíamos no secundário, que era colocar o logaritmo de fora do limite. O logaritmo de fora do limite, isso é tipografia. Ou seja, mas repare numa coisa. O que eu estou a dizer é exatamente a mesma coisa como você está a dizer. A tipografia é que muda. Ok? Ou seja, o critério de Aynhe diz-lhe que o f, portanto, escrito à sua maneira, é que o f limite do xn é igual ao limite do f de xn. Mas Ok. isto, se você pensar um bocadinho, é exatamente aquilo que eu acabei de dizer. Ok? Portanto, este f do limite xn é o f de 1, que é o logaritmo de 1. Ok, obrigado. Ok? E eu escrevi, em vez de estar a escrever lim de f de xn, escrevi f de xn de setinha para logaritmo de 1. Portanto, é a mesma coisa. Só as convenções é que mudam. Vocês não confundam convenções de escrita com ideias. Porque se vocês dão muita importância às convenções de escrita, vocês só veem as convenções de escrita e não veem a ideia por trás. Está bem? Bom, e outra coisa, não é? Mas isso é algo válido para matemática, para engenharia, para tudo. Vocês vão ter que lidar com assuntos para os quais as convenções, nas fontes de informação que vocês têm sobre o assunto, é que as convenções mudam de um sítio para o outro. Okay? Até ao momento, até chegar-se à universidade, vocês têm
vivem num mundo artificial em que há um controle muito estrito das convenções que se ensinam várias matérias. Mas isso não é a realidade. Okay? Bom, deixemos isso e passemos para outra coisa. 18 e 10, portanto 5, tá, ainda tenho 20 minutos. Exercício 11. No exercício 11, nós temos uma função i definida num intervalo limitado e fechado a b, contínua, a é menor que b, com certeza, para não estarmos a lidar com um caso que não interessa a ninguém, que seria o b menor que a, ou com um caso trivial, que seria o a igual a b, não é? E xn, sucessão de termo geral xn, termos em AB, portanto, coisa que eu tenho vindo a indicar assim, é tal que o φ xn tende para zero. Okay? Reparem que eu não disse nada sobre o xn ter limite. Okay? Portanto, a dificuldade deste exercício vai ser, nós não sabemos se o xn tem limite. Okay? Nada é dito sobre isso, mas os valores de φ no xn, esses valores, de facto, têm um limite. Vão para zero. O que é que se pretende fazer? Prove que φ tem um zero em AB. Okay? Alguém tem ideias para isto? Utilizar a continuidade do ein, mas o problema é que se xn não é limitado, convergente. Ora, diferentes observações. De facto, aqui a sucessão xn não é convergente. Então não sabemos se é, se não é. Pode ser que seja, pode ser que não seja. Mas se fosse, isto não era muito difícil. Como? Usando o critério de Hein. Portanto, nós vamos primeiro escrever como é que isto se faria se soubéssemos um bocadinho mais. Ou seja, se xn fosse convergente. Se xn convergisse para um certo x asterisco, okay? Então o x asterisco estaria no intervalo AB. Porquê? Porque aquele intervalo é fechado. Os conjuntos fechados, portanto, que incluem os seus pontos aderentes, as sucessões convergentes convergem de certeza para pontos do conjunto. Okay? Professor, que resultado é esse? É a caracterização dos fechados via sucessões. Foi assim que eu lhe chamei na aula teórica. É por definição. Não é nada por definição. Portanto, eu defini um fechado como sendo um conjunto que contém os seus pontos aderentes. E depois ponto aderente. Ok? Depois disso, isso é equivalente. Portanto, o conjunto é fechado se e só se qualquer que seja a sucessão convergente que termos no conjunto, o limite ter de ser sempre ao conjunto. Ok. Há textos em que a definição de fechado é esta, à custa de sucessões, e a outra é uma consequência. Pode-se fazer assim. Ok? Mas, como eu fiz, foi definir ponto aderente, como sendo aquele que, qualquer que seja a sua vizinhança,
essa vizinhança contém um ponto do conjunto. Depois disse, se um conjunto contiver os seus pontos aderentes, chame-lhe fechado. E depois disse, isto consegue-se descrever com sucessões. E, aliás, foi um tema recorrente usar sucessões para uma série de coisas. Para os fechados, para os limitados, para a continuidade. Okay? E depois, como aplicação disso, o que nós vimos foi o teorema de Weierstrass. Usamos exatamente tudo isso. Okay? Ok. Bom, portanto, suponhamos por um momento que Xn é convergente. Converge para algum sítio. Esse sítio tem que estar no intervalo AB, porque o intervalo AB é, nas condições do enunciado, fechado. Então, pelo critério da Heine, φ de Xn terá que ir para φ de X asterisco. Certo? Só que nós já sabíamos que o φ de Xn ia para zero. Como o limite é uma coisa única, não é? Portanto, se converge para um único sítio, não é? Estas duas coisas têm que ser iguais. Portanto, φ de X asterisco tem que ser zero. Portanto, X asterisco é um zero do φ. Mas isto só funciona se Xn for convergente. Portanto, este passo inicial, dizer, se Xn tender para X asterisco, este passo inicial é aquele típico daquela pseudo-citação futebolística. Estávamos à beira do abismo e deste-nos um passo em frente, ou seja, admitimos que alguma coisa é verdade, não temos razão nenhuma para supor que é verdade. Agora pergunto-vos uma coisa. Será que, quando não temos a certeza que o Xn converge, podemos fazer alguma coisa que nos permita arranjar um bocadinho de convergência na solução Xn, de alguma maneira, e retomar este raciocínio? Há alguma coisa que vocês conheçam que permita remendar isto? Alguém ocorre? Podemos dar aquele. Podes. Não, eu só ia dizer que nós sabemos que Xn é limitado. Isto já é um começo. Sim, o AB é um intervalo limitado, portanto a solução Xn é limitada. Certo. Mais que? Podemos usar aquele resultado que permitia obter sucessões bem comportadas. Uma substituição. Obter substituições convergentes. Sim, é exatamente isso. Ok? Como Portanto, temos usado. isto é o teorema de Bolzano-Weierstrass. Portanto, eu consigo consertar isto da seguinte forma. Portanto, como Xn é limitada, possui uma subsucessão convergente. Quem diz uma, diz muitas, não é? E para facilidade de notação, eu vou chamar X indiciano com acento circunflexo no X, está bem? Com um certo limite. Com X indiciano de chapéu a convergir para o tal X asterisco. Para um X asterisco. Portanto, esse X asterisco é um sublimite da sucessão original. Okay? Como AB é limitado e fechado, portanto, em particular fechado, como AB é fechado,
x asterisco, já tínhamos visto isso há bocado, também pertence à B. Ok? Mas agora temos um problema que não tínhamos há bocado, que é este. Que é que a sucessão, tínhamos a sucessão φ de xn a tender para zero. Mas eu agora quero nitidamente fazer isto com a subsucessão. O que é que eu posso dizer da sucessão de termo geral φ de x n conceito de circunflexo, não é? Bom, reparem que no momento em que eu escolho índices do xn e tenho uma subsucessão, a mesma escolha índices pega na sucessão φ de xn e obtém uma subsucessão. Portanto, a sucessão de termo geral φ xn, mas com um chapéuzinho por cima, é uma subsucessão da sucessão de termo geral φ de xn. Mas como essa sucessão tendia para zero, uma subsucessão de uma sucessão convergente também tem que ser convergente e tem que ter o mesmo limite. Portanto, o φ Pode só repetir o que acabou de dizer agora, professor, se faz favor. que eu acabei de dizer foi que uma subsucessão de uma sucessão convergente é de certeza convergente e tem que ter o mesmo limite. Pensem um bocadinho na definição de limite. Qualquer que seja o f, existe um n a partir do qual... Bom, se tinha uma solução que era convergente, a definição de convergência funciona para um certo limite. Ou então, o que eu estou a fazer ao tomar a subsucessão é verificar a implicação para menos xn, certo? Ok? Portanto, de certeza que a mesma coisa ocorre. Portanto, basicamente é uma grande trivialidade. Exato, okay? vai ser convergente. Portanto, φ de xn chapéu também vai para zero. Okay? Bom, e agora, a partir de agora, é o que dá bocado, não é? Pelo critério de Hein, só que tem que juntar chapéuzinhos aqui aos xn's, não é? φ de xn chapéu tende para φ de x asterisco, mas como φ de xn chapéu tende para zero, estas duas coisas têm que ser iguais e, portanto, este sublimite que nós arranjamos tem que ser um zero da função. Okay? Portanto, este exercício mostra que nós podemos usar o teorema de Bolzano-Weierstrass para outras coisas que não seja para demonstrar o teorema de Weierstrass, não é? Portanto, para garantir a existência de um zero. Bom, e com isto chegamos às 18h23 e ao último exercício que eu queria ver. Portanto, acho que estes 7 minutos é para dúvidas que vocês tenham, se tiverem. Ok? Professor, qual é que seria a implicação de um intervalo aberto? No intervalo aberto isto falha. Então poderia não haver um zero? Exatamente. Pense, eu dou-lhe um exemplo trivial. Ok? Portanto, E teria de ser em A ou em B? exatamente. Okay? Portanto, você podia escapar para um ponto aderente que não estava no conjunto. É esse o que podia correr mal, não é? E outra coisa também. Portanto, ou seja, portanto, aquilo que eu estou a dizer é, suponham que tenham um intervalo este intervalo
ok? Que tem φ de x igual a x. Ok? A sucessão, em termos geral, 1 sobre n, é tal que os φs, portanto, se tomarem xn igual àquilo, os φs de xn são simplesmente 1 sobre n, que tende para 0. Ok? No entanto, não há nenhum ponto no intervalo original, 0, 1, aberto do lado do 0, que seja um 0 da função. Esta função, obviamente, é contínua. Portanto, é esse o problema. Portanto, com o Exato, intervalo zero não fechado. era Como? no primeiro valor. Como? Como? Não percebi. Exato, o zero era no primeiro valor. No, quer dizer, aqui Sim. 0, 1 seria. Se fosse fechado, seria no 0, o 0 da função. Não. Ok, já compreendi. Ok. Portanto, eu podia fazer isto com outras funções, não é? Tem de ser aberto porque senão a sucessão não estaria definida, certo? Posso fazer assim. φ de x igual a 1 menos x. E xn igual a 1 menos 1 sobre n. Ok? Esta também dá. Portanto, mudando ali a definição da função. Agora, o problema também dá, mas tinha que mudar o intervalo. 0, 1. Okay? Portanto, o meu problema são os pontos aderentes que não pertencem ao conjunto. Se tiver um domínio que não seja um intervalo, ainda mais complicado, claro está que posso fazer, sei lá, posso considerar um conjunto que seja Q intersetado com intervalo 0, 1. Okay? Também se pode construir um exemplo de uma situação daquela. Aquele conjunto não é fechado e, portanto, também tinha problemas se eu fizer uma função cujo zero estivesse num irracional só. Portanto, que definida nos reais, se tivesse, o zero fosse num irracional, sei lá, x² menos 2. Bom, essa tinha que arranjar o domínio, mas vocês estão a ver a ideia. Portanto, arranja uma função definida em 0, 1, contínua, mas que quando está definida no 0, 1 todo, tem uma única raiz num irracional. Depois considerem o conjunto, o domínio da nova função φ, para efeitos de exemplo, igual a 0, 1 intersetado com os racionais. Tem o mesmo problema. É simplesmente arranjar uma sucessão que convirja para esse irracional. Etc. Bom, mais alguma coisa? Sim, uma coisa mais peculiar, digamos. O critério de Hein, como é que sabemos que corresponde à definição de limite que demos? Como é que sabemos que é o mesmo? Definição de limite? Qual definição de limite? Nós temos uma definição de limite, desculpa, enganei-me, de continuidade. Como é que sabemos que o critério Como é que de Hein sabemos? Demonstramos? sim, é a mesma definição? Porque Não. ambas definem uma continuidade, só como é que sabemos que. É um teorema. É um teorema. Mostra. Nós demos esse teorema. Eu afirmei o teorema. Disse que não era difícil de fazer. Mas não fiz os detalhes. Ok. Você tem a demonstração no livro do professor Campos Ferreira. Okay? Basicamente é lidar com a definição de limite de sucessões e com a definição de continuidade. Não é particularmente difícil. Sim, porque até são similares para todo. Pois, exatamente. A coisa não é difícil por causa disso. Okay. Portanto, escrever as coisas com muito cuidado, descobre a demonstração. Está bem? Ok. Obrigado. Nada. Bom, então, até amanhã. Portanto, ficamos por aqui. Até amanhã, senhor. Mas há alguma coisa? Não, até amanhã. Não? Então, até amanhã. Deus.